Olá, pessoal. Começando aqui mais um Páginas Heróicas, um pós-jogo, um jogo vergonhoso que aconteceu ontem na Arena do Atlético Mineiro, em que o Cruzeiro perde para ele mesmo, perde para a sua própria incompetência e que, graças à covardia, à falta de vontade do time adversário, o Cruzeiro não sai com uma goleada histórica. A grande verdade é essa. Vamos falar do que foi esse jogo, das impressões do que foi esse jogo. E eu quero falar para vocês sobre alguns outros assuntos aqui, sobre algumas coisas que a gente já vem falando há muito tempo aqui no nosso canal. Se vocês ainda não viram, vejam os vídeos anteriores, porque eu falei coisas que só agora os setoristas do Cruzeiro estão comentando, os jornalistas do Cruzeiro estão comentando, e até vou começar por isso, falando aqui de hoje. Ontem, o Samuel Venâncio, o pessoal estava comentando que o Cruzeiro não usa os reforços. Eu gravei naquele vídeo contra o Botafogo, o pré-jogo, um vídeo falando justamente dessa situação, do porquê de o Cruzeiro contratar X reforços e utilizar o time base que brigou para não cair no ano passado. Inclusive eu soltei hoje, se vocês quiserem assistir no YouTube, soltei hoje um corte do vídeo que eu tinha feito há uma semana, no dia 13, né? Mais de uma semana atrás, falando sobre essa situação que ocorria em relação ao time do Cruzeiro. E aí, pessoal, antes de falar do que foi o jogo, antes de falar dos jogadores individualmente, o que é preciso falar nesse momento é algo que eu já falei antes, é repetir, na verdade, é bater na mesma tecla, que é se entra treinador, sai treinador, o time é o mesmo, se não há opções, se desde que o Ronaldo chegou no time do Cruzeiro, aliás, eu vou excluir o ano ali da vitória na Série B, do título da Série B. A partir de 2023, do ano passado, é sempre a mesma história? Sai treinador, entra treinador, vai treinador, volta treinador, e é sempre o time base similar? Começando o ano de 2024 com reforços que deveriam ser ousados de acordo com o senhor Nazário, se nada muda, então a gente tem que começar a pensar numa coisa. A culpa não é de treinador, a culpa não é de jogador, a culpa é de quem está lidando com o departamento de futebol do Cruzeiro. E eu já falei isso aqui com vocês. É o Paulo André? É o Pedro? É o Autori? É o próprio Ronaldo? Quem é? O Gabriel, eu vi que tem gente falando do Gabriel, acho que o Gabriel não tem nada a ver com isso. O Gabriel cuida do outro setor do Cruzeiro. Então eu vou colocar simplesmente esses nomes aí. Pedro, Paulo André, Ronaldo Nazário, que é o dono, né? Mas tem a ver com isso, porque é ele que toma as decisões, imagino eu. E o Autori. Esses são os nomes que não dão a cara para falar de Cruzeiro. Quando o Cruzeiro perde, quem que tem que falar? O treinador e os jogadores? Tá tudo nas costas de treinador e jogadores. Eu não quero defender nem passar a mão do Seabra aqui não. Porque o Seabra cometeu erros gravíssimos ontem. O principal deles, que todo mundo já sabia, era a escalação do Neres como titular. A manutenção do Ramiro como titular. Dois jogadores que não vêm jogando nada há muito tempo. Há muito tempo. Mesmo nos jogos em que o Cruzeiro venceu, contra o Botafogo, por exemplo, a gente não via ali um primor de atuação de nenhum deles. Certo? Mas por que se mexe tanto no técnico e não se mexe no departamento de futebol? Desde que o Cruzeiro se tornou SAF, o staff, as pessoas que tomam conta do departamento de futebol do Cruzeiro são essencialmente as mesmas pessoas. Quais sejam, vou repetir aqui, Pedro Martins, Paulo André, Paulo Autori e o Ronaldo como chefe de todos eles. Eu vou tirar ali o Autori até talvez de contexto aqui, porque ele é uma coisa mais técnica, né? Ele é um assistente técnico, digamos assim. Quem mexe, quem lida mais com a questão de contratações seriam esses dois aí, principalmente o Pedro, mas também o Paulo André. São esses dois nomes. Vamos falar a verdade? São esses dois nomes, principalmente. Paulo André e Pedro. Pedro Martins e Paulo André. São os principais nomes que lidam com a situação do Cruzeiro em termos de contratação de jogadores, certo? Certo.
Então aí, pessoal, vamos falar o seguinte aqui. O Cruzeiro entrou ontem em campo com 10 remanescentes. No jogo contra o Botafogo eu reclamei que eram 8. Vocês vejam aí o vídeo que eu postei hoje dos cortes, que eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoje, vamos contar aqui? Goleiro Anderson, remanescente, 1. Tá? Marlon, remanescente, 2. Eu não vou falar de quem é bom e de quem é ruim. A gente sabe quem é bom e quem é ruim. João Marcelo, remanescente, 3. Neres, remanescente, 4. William, remanescente, 5. Lucas Silva, remanescente, 6. Felipe Machado, remanescente, 7. Ramiro, remanescente, 8. Arthur Gomes, remanescente, 9. Rafael Silva, não é remanescente, tá bom? Fora aqui, Rafael Silva. Matheus Pereira, remanescente, 10. 10 remanescentes de um elenco que brigou para não cair. E se você for considerar que o Rafa Silva é um cara que veio voltando do Cruzeiro depois de ter sido dispensado, ao entender-se que ele não era um jogador para a Série A, porque foi isso que aconteceu, em 2023, quando o Rafael Silva, no final de 2022 para 2023, quando o Rafael Silva não fica no Cruzeiro, entende-se que o Rafael Silva não é um jogador para estar no Cruzeiro, correto? Porque ele não foi vendido, ele foi dispensado. O Rafael Silva não tinha a capacidade técnica para estar no Cruzeiro. Esse foi o entendimento que eu tive na época, por exemplo. Tanto que eu não vi nenhum cruzeirense reclamando disso, porque a gente imaginava que o time que ia ser montado era de jogadores de nível superior ao do Rafa Silva e a de outros jogadores que permaneceram no elenco. Correto? Beleza. Então, assim, nós temos 10 jogadores, 10 jogadores remanescentes do ano passado, e o outro jogador, esse um jogador que está ali, é um jogador que disputou a Série B, saiu e voltou. Então, assim, se a gente for parar para pensar, são 11 jogadores que estiveram no Cruzeiro entre 2022 e 2023, pessoal. Em 2022, uma campanha, sim, vitoriosa, mas na Série B. Em 2023, uma campanha vexatória que quase culminou com a nossa queda para a Série B novamente. Correto? É claro, o Matheus Pereira não merece ter o nome atrelado ao fracasso. O Marlon, embora esteja muito mal nos últimos tempos, não merece ter o seu nome atrelado ao fracasso. O William não merece ter o seu nome atrelado ao fracasso. O João Marcelo não merece ter o seu nome atrelado ao fracasso. E é isso. Arthur Gomes, Ramiro, Felipe Machado, Lucas Silva, Neres. Esses jogadores são um fracasso. E outros que tiveram no banco também são um fracasso. São a parte do Cruzeiro do ano passado que não deveria ter vindo para 2023, 2024, desculpe. Correto? E aí o que a gente tem a falar agora é mais assombroso ainda, que é os remanescentes de 2023, um ano ruim, péssimo para o Cruzeiro, tem espaço. E os reforços? Eu falei disso há uma semana, mais de uma semana. Cadê os reforços do Cruzeiro? Estavam no banco hoje. O Cifuentes nem sequer entrou. Nem sequer entrou. Estava no banco o Vicharba, nem sequer entrou. Entrou o Barreal. Entrou o Veron. É isso em relação ao reforço, certo? Zé Ivaldo o Zé Ivaldo também entrou, né? Também é um reforço. Embora tenha participado de 2022, é um reforço, certo? E o Zé Ivaldo, ao contrário do Rafa Silva, não foi dispensado. Até tentou-se a permanência dele, mas ele foi para o Atlético Paranaense, que era o time dono do jogador e que não quis negociar. Até aí tudo bem, ok? Então, Zé Ivaldo, Barreal, Gabriel Veron, Vicharba e José Cifuentes são jogadores reforços e que não atuaram. O único reforço que é titular incontestável do Cruzeiro é o Dineno, que está machucado. É o único. O único. Então, o senhor Ronaldo Nazário nos diz que o mercado de transferências do Cruzeiro será ousado. O senhor Pedro Martins me traz vários jogadores. Das duas, uma Pedro Martins. Das duas, uma Paulo André. Ou os jogadores que vocês trouxeram são ruins e a incompetência é completamente de vocês,
Ou então, os técnicos que vocês escolhem para assumir o comando do Cruzeiro são péssimos porque eles não querem escalar os bons jogadores que vocês trouxeram. De um lado ou de outro, a culpa é única e exclusivamente de vocês, senhor Pedro Martins, senhor Paulo André e do senhor Ronaldo, que contrata e mantém vocês em cargos importantes no Cruzeiro. O Cruzeiro é uma empresa, gente. Qualquer empresa que se preze, quando os diretores, quando as pessoas responsáveis por manter aquela empresa saudável, economicamente falando, e qualquer outra, em posicionamento de mercado, o que quer que seja, qual é o mercado de uma empresa como o Cruzeiro? Qual é o objetivo de uma empresa como o Cruzeiro? É vencer. É se projetar dentro do futebol de uma melhor maneira, cada vez melhor, crescendo no futebol. Esse é o objetivo de um clube de futebol, de uma empresa, de uma SAF de futebol. Certo? Certo. Se isso não acontece, se reiterados técnicos, né? O técnico seria o quê? Uma figura ali de um líder ali de equipe, né? Um líder ali de equipe, um cara de um posicionamento ali, não né, daquele cara chefe, o CEO. Seria o cara ali no meio termo, certo? Então, vários deles são demitidos. Por que o CEO, que o cara que manda, que o diretor, ele não tem nenhum tipo de responsabilidade nos erros que ele próprio comete ao organizar o futebol do Cruzeiro? Não tem. O Pedro Martins continua sendo tratado como gênio. O Paulo André continua sendo tratado como gênio. Até quando, pessoal? O que será preciso, o que será necessário para que essas pessoas, que no fundo são as culpadas por nós estarmos na situação em que estamos, continuarem gozando de imunidade dentro do Cruzeiro? Não dá. Já passou da hora de a gente começar a enxergar que essas pessoas não servem para estar no Cruzeiro. O Ronaldo é o dono da SAF. Não adianta você pedir que o Ronaldo saia da SAF. O Ronaldo só vai sair da SAF se alguém comprar a SAF. E com certeza não vai comprar por nada como ele comprou. Agora, o Cruzeiro está em uma outra situação. E aí é mérito deles, né? Uma situação um pouco melhor, né? Financeiramente falando. Está na Série A, enfim. É mérito deles, de alguma forma. Correto? Mas aí, quando a gente volta aqui para falar do futebol em si, da evolução esperada do futebol, ela não existe. E não existe ninguém para arcar com qualquer tipo de responsabilidade diante disso. O Ronaldo escapa essa responsabilidade. As pessoas que ele escolhe para serem os braços direitos dele, né? Também, muito menos, arcam. O Seabra tá lá dando entrevista sozinho, os jogadores estão lá falando sozinhos. Não tem a presença de ninguém para bancar, bater no peito e falar eu errei. Nunca acontece, né? E aí a gente se vê diante, mais uma vez, de um vexame protagonizado por um time perdido em campo. Tem a culpa do treinador também, eu vou falar sobre isso agorinha, né? Eu só queria deixar claro aqui que os verdadeiros culpados, os maiores culpados, melhor dizendo, são Pedro Martins e Paulo André, além do dono da SAF, o Ronaldo. Mas eu já falei, não adianta pedir cabeça do Ronaldo. Só se alguém quiser comprar. O Pedrinho vai comprar? Não sei. Mas a verdade é que o Ronaldo é o dono e ele toma as decisões. Ele precisa ser pressionado para tomar as melhores decisões. Porque ele não está lidando, né, com o Valladolid, ele está lidando com o Cruzeiro Esporte Clube, com um time que tem mais de 12 milhões de torcedores no Brasil afora. Não é brincadeira, gente. Falar aqui do que foi o jogo aqui, né, desse jogo terrível do Cruzeiro, em que, como eu disse, o Atlético Mineiro só não conseguiu uma goleada histórica aqui porque foi incompetente e covarde, que poderia ter continuado a pressionar o Cruzeiro no segundo tempo e acabaram não conseguindo. Não quiseram mesmo, tiraram o pé. A verdade é essa. Anderson, né? Falhou. Tomou um frangaço. E aí? Será que a culpa era só do Rafael Cabral? Não é o atleta, gente. Não é o Rafael Cabral o culpado. O culpado é quem traz os jogadores. É isso que a gente tem que começar a entender. É nisso que a gente tem que começar a pegar e é nisso que a gente tem que começar a bater. Rafael Cabral e Anderson vieram para o Cruzeiro através de uma pessoa, ou duas, Pedro Martins e também o Paulo André. Correto? 2 frangueiros. Lateral direito, William. Razoável. Neres. Péssimo, horrível. Nunca foi jogador de nível para o Cruzeiro. Nunca. Na Série B, talvez. Mas não era um jogador para ter continuado aqui em 2023.
E não era muito menos para ter continuado em 2024. Continua. Péssimo jogador, jogador horrendo, um lixo, um bosta. Ele vai falhar. Se ele jogar de novo, ele vai falhar. Ele é um jogador que falha. Ele não é bom, ele não tem nível. Não dá para estar no elenco do Cruzeiro Esporte Clube. Não tem nível. João Marcelo, foi bem. Dentro daquilo que ele conseguiu fazer, foi bem. Marlon, muito mal. Não gostei da atuação do Marlon também. Deu espaço para o Scarpa o jogo todo. E os 3 gols do Atlético Mineiro surgiram no lado do Scarpa. O primeiro gol, ele tá lá totalmente livre. Eu vou falar disso depois. Deixa eu terminar de falar dos jogadores, eu vou falar dos 3 lances. Melhor. O trio de volantes. Horríveis. Foram, assim, atuações tenebrosas. Eu nunca vi um trio de volantes errar tanto. Fizeram nada. Lucas Silva, Felipe Machado e Ramiro. A nota tá parecida ali no SofaScore. É uma nota realmente... É isso mesmo. 6.2 Lucas Silva, 6.3 Machado, 6.4 Ramiro. Só discordo da nota do Ramiro, que pra mim tinha que ser 5. Tinha que ser igual ao do Anderson. Péssimo. Não apoia, não marca, não faz nada. Ruim. Péssimo. Jogador fraco, jogador ruim. Não tem como tá ali. Por que o Cifuentes tá no branco? Olha lá, no Atlético Mineiro, lá o Alan Franco. Equatoriano. Joga na seleção junto com o Cifuentes. É banco do Cifuentes às vezes, mas no Cruzeiro o Cifuentes não pode jogar, nem entrou. Aí a gente tem no ataque Arthur Gomes, fez nada. Rafael Silva, não chegou a bola para ele também, mas não fez nada. Matheus Pereira, a única pessoa, o único jogador que tentou alguma coisa nesse jogo, como sempre, como em todas as ocasiões, é o Matheus Pereira. E é o único que tem a nota 7.3, que só é superada por alguns jogadores ali do Atlético Mineiro, como o Gustavo Scarpa e o Saravia, né? Se não me engano, o Guilherme Arana. Né? Jogador que, infelizmente, mais uma vez, um único jogador razoável dentro desse elenco terrível que o Cruzeiro tem. E aí, pessoal, vou falar para vocês aqui, só para finalizar, dos 3 lances de gol do Atlético Mineiro. Os 3 começam do Gustavo Scarpa. Os 3, o Gustavo Scarpa está livre. Continuando aqui, que tive que interrompê-lo. Vai ter um corte bizarro aí no meio. Bom, nos 3 lances, o Gustavo Scarpa não estava devidamente marcado. Né? Primeiro lance, ele está completamente livre, cruza, o Zarate faz o gol. Segundo lance, ele está lá com pouquíssima marcação, a bola é cruzada, o Neres faz um grande favor de entregar para o nosso Arana lá, né? O chororô lá, o vagabundo. O Arana vai lá, chuta, aliás, dá um toquinho para trás, né? E aí a bola vai parar no Paulinho que faz o gol. Terceiro gol, a mesma coisa acontece. Inversão de jogo, que vinha acontecendo o jogo inteiro e o Seabra foi incapaz de conseguir evitar. Inversão de jogo, a bola vai parar com a Arana, que chuta, e um frango ridículo do Anderson. Não dá, gente. Como é que o treinador... Eu falei que a culpa principal é do Pedro Martins e do Paulo André, correto? Correto. Mas como é que o treinador não tem capacidade de enxergar o jogo, analisar a situação e impedir que as mesmas circunstâncias, as mesmas situações continuem a acontecer dentro do jogo? Como é que o treinador não tem essa visão? Porra, para o jogo! Faz a substituição, faz alguma coisa, gente. Pelo amor de Deus. Não, foi esperar o segundo tempo para mudar alguma coisa. Não existe isso. Tomou 3 gols. Da mesma jogada. A mesma jogada. Qual é a diferença entre Cruzeiro e Atlético Mineiro? É elenco? É. Eles têm um elenco melhor? Tem, podem ter. Não é assim uma coisa assombrosa, não. Tem. Agora, o Cruzeiro não tem treinador. Eles têm. O Milito é um treinador. O Seabra é um aprendiz. Um aprendiz que não aprende. A culpa não é do Seabra. A culpa é de quem o contratou. A culpa é de quem não faz planejamento. A culpa é de quem não sabe o que é futebol e não sabe o que é a história do Cruzeiro Esporte Clube. Senhor Paulo André, senhor Pedro Martins, a paciência se esgotou. A partir de agora, a torcida vai ter que fazer o papel dela. E quando a torcida tem que fazer o papel dela, segura. Porque pode sair merda. Não tô dizendo que a torcida tem que fazer merda, não tô aqui falando, vai lá, faz isso, faz aquilo. Não é isso. Mas é necessário entender que quando as coisas saem de controle, a torcida sai do seu controle também. E se o senhor Ronaldo quer voltar a ter controle da situação,
tem que demitir, tem que afastar, tem que fazer alguma coisa em relação a quem comanda o futebol do Cruzeiro. Não adianta, por mais que seja parceiro, que seja brother, que seja amigo, que seja amante, tem que ser, não sei o que é. Pode ser o que for. Mas dentro do Cruzeiro tem que ter profissionais capacitados para saber o que estão fazendo. E eles não são. Não entendem o que é o Cruzeiro, não entendem o que é o futebol. Tá bom? Tá falado então aqui por hoje, pessoal. Desabafo, aquela coisa toda aí. Se inscrevam no nosso canal do YouTube se puderem, pra gente conseguir ainda mais visualizações aí. E quem sabe, enfim, ganhar relevância aqui com o nosso canal para que a nossa voz seja ouvida, né? Como eu disse, já vinha falando isso há muito tempo. Tudo isso que foi falado hoje pelos setoristas do Cruzeiro, a gente já vinha falando aqui no canal há muito tempo. Aparecer aí para se inscreva no nosso canal aí, aquela coisa toda. Tem vídeo aqui que vocês vão ver aqui, uns vídeos que vão aparecer aqui também. Tá bom? Valeu aí, pessoal. Tchau, tchau.